Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje você vai aprender como é feita a avaliação das pupilas, que tipo de alterações eu posso encontrar, o que devo levar em consideração, esse e outros pontos muito importantes, pelas quais iremos argumentar. Então, meu querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus queridos, é fim de ano, mas os estudos devem continuar. Então, que o Senhor Jesus abençoe o teu fim de ano, a tua vida, infinitamente mais. Eu profetizo, amém? Então, antes de mais nada, vamos entender a anatomia dos olhos. Vamos dar nome às estruturas que compõem os olhos, ok? Foca na tela, olha só. Então essa é uma imagenzinha, né? Falando aqui sobre as partes do olho ou componentes do olho. E vamos falar um pouquinho sobre as funções deste órgão humano tão importante. Então o olho é uma estrutura complexa e muito delicada, pois nos permite formar a nossa visão, decodificar o mundo ao nosso redor em forma de imagens. E para que ele possa exercer a sua função de forma eficaz, as estruturas que compõem os olhos devem estar em bom funcionamento. Caso contrário, nós teremos um quadro patológico, ou uma afecção dos olhos, ou uma síndrome, ou uma anomalia oftalmológica. Ok, pessoal? E diversas podem ser a sua etiologia. Olha só, vamos começar falando da pálpebra. Bom, pessoal, a pálpebra pode ser considerada um anexo dos olhos, né? Uma estrutura externa dos olhos. Uma das responsabilidades da pálpebra é manter as nossas lágrimas bem distribuídas no globo ocular e também manter as córneas limpas. Esse limbo aqui, pessoal, é uma zona de transição que delimita o espaço da córnea e da esclera. Ele possui vasos sanguíneos perlímbicos que vão atuar nos processos inflamatórios da córnea. Olha que coisa mais linda. A córnea nada mais é do que um tecido transparente. Por meio dela a gente consegue visualizar a íris do olho e as pupilas, tá? E essa córnea também ela vai depender de quem? Das lágrimas e também do movimento das pálpebras, superior e inferior. Para quê? Para se manter limpa, né? Limpeza. E ela está associada à esclera do olho. Isto é, ela é contínua à esclera do olho. Vemos aqui a perfeição divina em cada detalhe. Glória a Jesus por isso. E quem não gostar é só dar licença. Uai, Anne, mas como eu vou diferenciar a íris da córnea? A córnea é o tecido transparente. A íris é ela que permite o movimento de abertura e fechamento da pupila. Pega a visão. E outra, a íris é colorida. Principalmente quando a pessoa tem olho verde ou azul, olho claro, né? Você consegue ver a íris. Só lembrando que a íris está situada atrás da córnea. Ok? Belezou? Então, belezou. Ó, vou dar um exemplo. Estamos falando da pupila, que quem permite a abertura e o fechamento da pupila é a íris. O indivíduo que está num local escuro, não tão escuro, mas escuro, a íris vai fazer o quê? Vai dilatar essa pupila, para permitir que a visão desse indivíduo se adapte à penumbra, ao estado de escuridão. Numa situação contrária, um local bastante iluminado, a íris vai fazer o quê? Vai contrair essa pupila para reduzir a quantidade de luz que entra no olho desse indivíduo. Então é um processo fisiológico de equilíbrio, tá? Processo de fotorreatividade mediante a luz. Até aqui então tá tudo bem, né? Fisiológico é normal. Porém, em alguns casos existem indivíduos que possuem afecções dos olhos e podem ser evidentes mediante uma avaliação clínica detalhada, comparativa, né, dos olhos entre as pupilas, principalmente, onde pode ser detectado
associado a um quadro grave de uma alteração neurológica ou por outra doença de base. E é por isso que hoje vamos falar dela, da escala de avaliação das pupilas, né, que pode indicar aí uma patologia grave. Mas continuando, a esclera é ela que vai proteger o globo ocular. Lembrando que o globo ocular ele é formado pela córnea e pela esclera, tá? A esclera é a parte branca dos olhos, juntamente com a córnea. Lembra que a gente disse que a córnea é transparente? Pois é, está associada à esclera, tá? Mas a esclera é branca. E essa esclera é ela que vai proteger os olhos e também vai dar o formato redondo aos olhos. Ayane, por quê? Ao redor dessa esclera existe um músculo chamado músculo extraocular. Esse músculo ele permite a movimentação dos olhos. Lembrando que o músculo está fixado aonde? Na esclera. E a esclera faz o quê? Protege o globo ocular. O globo ocular é formado pelo quê? Pela esclera e pela córnea. Essa menina tá esclerosada já. Oxente, bichinho. Agora vamos olhar uma imagem mais interna dos olhos. Primeiramente, isso não é uma cebola, isso é um olho. Estamos falando de um corte anatômico, ok? Olha só, o que estamos visualizando aqui? Esse olho está mirando em uma maçã. Sim, esse indivíduo está com fome. Mas voltando aqui para a nossa anatomia funcional dos olhos, vamos falar dele, do cristalino, outra estrutura que compõe os olhos. Primeiramente, as imagens que enxergamos com os nossos olhos, elas são transmitidas em forma de luz. Essa luz passa pela pupila, o cristalino recebe essa informação, essa luz, e focaliza ela aonde? Na retina. É na retina que essa luz vai ser focalizada em forma de imagens. Então a luz entra na pupila, o cristalino recebe essa luz e focaliza ela lá na retina. E assim nós conseguimos ter a visão do mundo e das coisas que nos rodeiam. Com certeza você já viu algum paciente com glaucoma, catarata. Geralmente acomete a área do cristalino. E esse cristalino ele é formado por uma consistência gelatinosa e elástica. Então geralmente o defeito vai estar nele, porque é ele que recebe a luz e converte essa luz lá na retina, em forma de imagem. E olha só, a retina é a estrutura mais importante na formação da visão, pois é nela onde a mágica acontece. O que ela faz, Anne? Ela pega a luz que veio do cristalino e transforma essa luz em estímulos elétricos, que na sequência serão levados até o cérebro através do nervo óptico. Daí a importância também do nervo óptico. Se você é portador de alguma alteração no nervo óptico, meu querido, você tem um problema grave. O seu celular sem o carregador funciona? Não funciona. Da mesma forma é a nossa visão. Ela precisa que o nervo óptico leve até o cérebro, onde lá eles serão focalizados em forma de imagem. Então todas as imagens que o nosso sistema visual captura são levadas até o cérebro por meio do nervo óptico. Belezou? Então belezou. Esse músculo ciliar, a função dele é manter a pressão do olho e ele está localizado atrás da íris, ok? Como estamos olhando para o globo ocular, né, um corte anatômico, vamos falar agora dele, do humor vítreo. Essa partezinha aqui parecendo um grão de feijão, rosinha. Quando a gente ainda é um neonato, um recém-nascido, esse humor vítreo ele ainda é denso, mas com o tempo ele amadurece. O problema é que ele pode se deslocar. E caso isso aconteça, pode gerar um sintoma na pessoa, muito conhecido como moscas volantes, né? Dá uma sensação ali, o seu olho está vibrando e muito incômodo. O globo ocular também é formado pela coroide, a camada média do olho, tá? Lembrando que o olho também possui camadas, tá? A esclera, por exemplo, é a camada externa. A coroide já é a camada mediana. E é através da coroide que chega nutriente e oxigênio lá na retina, através dos vasos sanguíneos, né, que a coroide possui. Uma vez que a retina é uma das estruturas mais importantes no que diz respeito à visão. E falando agora da conjuntiva, que possui duas funções importantes: proteger a superfície do olho e lubrificar a córnea. A conjuntiva é uma membrana transparente que está sobre a esclera do olho. Vai proteger e lubrificar a córnea, ok? Nessa imagem você tem um exemplo de uma conjuntiva normal e uma conjuntiva inflamada, ok, pessoal? Existem outras estruturas anexas ao olho, mas no vídeo de hoje, para não ficar muito extenso, vamos agora rever alguns conceitos. O que devo saber, o que devo levar em consideração antes de realizar o meu procedimento, a minha avaliação pupilar. Primeiro eu tenho que saber como é feita essa avaliação, que instrumentos eu vou utilizar para avaliar o meu paciente, em que tipo de público eu tenho indicação para fazer essa avaliação pupilar, qual o tamanho normal das pupilas e
Como eu posso classificar uma possível alteração pupilar? É o que vamos saber agora. Primeiro de tudo, eu tenho que saber a finalidade do procedimento, que consiste em avaliar a integridade do reflexo fotomotor do indivíduo. Isto é, o examinador, o médico ou o enfermeiro ou outro profissional da saúde vai fazer uma avaliação específica da reatividade das pupilas e do tamanho dessa pupila. Beleza, Anne, mas o que deve ser avaliado além da reatividade? Como eu disse, a reatividade, pois ela me fornece dados importantes. Por exemplo, o bom funcionamento dos terceiros e quarto pares cranianos. Tenho que avaliar também a simetria, isocoria ou anisocoria, a forma dessa pupila e o diâmetro dessa pupila. A avaliação das pupilas é um exame neurológico muito importante. Ele tem indicações para pacientes onde eu preciso avaliar o funcionamento cerebral desse paciente, monitorização de lesões, paciente que sofreu trauma e no caso de pacientes gravídicos, a avaliação pupilar poderia me dizer se o paciente evoluiu para um quadro de piora ou não. E para isso a gente precisa utilizar materiais. Algodão e álcool é só para a asepsia das mãos. Vamos utilizar a lanterna para jogar esse foco de luz no olho do indivíduo. Então, quando você joga o foco de luz sobre o olho do indivíduo, com o auxílio de uma lanterna, você tem que avaliar a reatividade dessa pupila e a sua resposta frente à luz, incidindo a luz tanto no olho direito como no olho esquerdo. Pupila direita e pupila esquerda. O normal é que quando você joga o foco de luz, a pupila se contraia, reduzindo a luz que entra nos olhos e na sequência se dilate. E isso indicará que o meu paciente não tem alterações neurológicas. Porém, a ausência dessa resposta me indica que o paciente tem alguma afecção oftalmológica, onde a sua etiologia pode variar. Então, o examinador tem que fazer uma avaliação comparativa entre a pupila direita e a pupila esquerda. Comparação mesmo, tamanho, diâmetro, reatividade, simetria das pupilas, pois tem examinador que não consegue relacionar o que ele está vendo com o que pode estar acontecendo com o paciente. Um quadro grave, pela qual esse exame poderia me revelar. O tamanho ideal das pupilas é entre 3,5 a 5,0 milímetros de diâmetro. Em relação à classificação das pupilas, elas podem ser elucidadas da seguinte forma: pupilas isocóricas, pupilas do mesmo tamanho; anisocóricas, pupilas de tamanho diferente. Isso envolve tanto a direita como a esquerda. Pupilas mióticas, pupilas de tamanho igual, porém estão contraídas, E pupilas midriáticas, quando o tamanho também for igual, porém elas estiverem dilatadas. As pupilas são classificadas como discóricas, quando elas apresentam algum tipo de deformação na íris. O formato é diferente de uma íris para outra. As pupilas são consideradas fotorreagentes quando, perante a exposição de luz, se contrai e no escuro elas se dilatam. Nesse caso, são consideradas fotorreagentes. Então, recapitulando, pega uma caneta e anota: pupilas isocóricas, pupilas do mesmo tamanho, pupilas normais; anisocorias, pupilas de tamanhos diferentes. Por exemplo, o lado direito está contraído, o lado esquerdo está dilatado. Anisocoria. Pupilas mióticas, as duas estão contraídas, do mesmo tamanho, mas estão contraídas. Pupilas midriáticas, as duas estão do mesmo tamanho, porém estão dilatadas. Discoria já é uma alteração da íris, Uma íris é de um jeito e a íris do outro olho é diferente. Fotorreagentes: contrai perante a luz, dilata no escuro. Ok, pessoal? Calma, meu querido, vai melhorar. Olha para essa imagem aqui, Escala de avaliação pupilar. Aqui eu tenho, do seu lado esquerdo, o tamanho das pupilas. Um exemplo, Do seu lado direito, a resposta ao estímulo luminoso, ou seja, a fotorreatividade. No número 1, eu tenho pupilas normais, Tamanhos normais. E a resposta ao estímulo luminoso é positivo, ou seja, fotorreativas, pupilas isocóricas fotorreativas. Então, no número 1 eu vou ter uma isocoria, pupilas de tamanhos normais, sem nenhum quadro de lesão estrutural. No número 2, nós já temos um quadro de miose, pupilas estão pontiformes, com lesão ali das vias simpáticas, Só lembrando que a musculatura constritora da pupila é inervada pelo sistema parasimpático e a musculatura dilatadora da
pupila é inervada pelo sistema simpático e ambas são inervados pelo sistema autônomo, independente da vontade da pessoa, né? Porque você não fica assim, eu vou abrir o olho, eu vou fechar o olho, eu vou dilatar a pupila, eu vou contrair a pupila. Não, é algo autônomo, independente da sua vontade. Ambos inervados pelo sistema nervoso autônomo. E olhando aqui na nossa escalinha de avaliação pupilar, o segundo exemplo aqui das pupilas arreativas, ou seja, sem reação perante a luz, estão contraídas. Nós temos aqui uma lesão estrutural das vias simpáticas. Ayane, por quê? Muito comum em indivíduos que utilizam drogas recreativas, né, de abuso, como por exemplo os opioides, que podem causar estado de analgesia, hipnose, euforia, tá? Tem aí a sua ação neuronal. Terceiro exemplo aqui, né, as pupilas estão reativas, um quadro também de miose bilateral, ou seja, os dois lados estão contraídos. Porém, nesse caso, ocorre que há uma lesão estrutural, ou por anóxia, ou lesão cerebral difusa. No nosso quarto exemplo aqui, né, as pupilas estão fixas, sem resposta ao estímulo luminoso. A gente disse antes que o tamanho ideal das pupilas é entre 3,5 e 5 milímetros. Mas nesse quarto exemplo aqui, as pupilas estão fixas num diâmetro de 4 a 5 milímetros, ainda dentro do esperado. Mas, por alguma causa metabólica, né, o uso, por exemplo, de gutetimida, que é um sedativo hipnótico, pode causar esse estado de não reatividade das pupilas. Veja bem, pelo que nós já sabemos, as pupilas são consideradas normais quando são do mesmo diâmetro e possuem contornos regulares, iguais. Agora, as pupilas contraídas, fixas, mióticas, tá? Por exemplo, são encontradas em vítimas viciadas em drogas. Agora, pupilas dilatadas, midriáticas, pode indicar um estado de relaxamento ou inconsciência, tá? Geralmente em pacientes que acabou de sofrer uma parada cardíaca. Olha aqui no nosso quinto exemplo. Nós temos um exemplo de uma pupila tectal, acima de 5 milímetros de diâmetro, ou seja, midriáticas, tá? Onde pode ter ocorrido ali uma lesão estrutural no mesencéfalo, por exemplo. Entre as causas metabólicas, o uso de anticolinérgicos pode ocorrer também em pacientes vítimas de parada cardíaca. No nosso sexto exemplo, nós já temos um quadro de miose unilateral, porque o lado direito está contraído. Porém, as pupilas estão reativas, tá? Fotorreagentes à luz. Ayane, mas por que está acontecendo uma miose unilateral? Pode ter acontecido alguma lesão estrutural, né, no trato simpático. Tá? No nosso sétimo exemplo, temos aqui um quadro de midríase unilateral. A pupila direita está midriática, não reativas à luz. Ok, pessoal? É importante você saber que as pupilas não só te ajudam a enxergar, mas podem indicar estado de saúde ou alteração neurológica do seu cérebro. Ok? Deixo aqui para vocês uma imagem comparativa. Analisem bem. Bons estudos. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe, te dê a paz e shalom. Até o próximo vídeo.